de um assunto que parece ser até polêmico, que pode parecer até discussões. E é bom até que surjam discussões no assunto, porque tem muita coisa aí que é bom que seja esclarecido. Vamos falar da linguagem escrita e a linguagem falada, ou seja, a linguagem verbal e não verbal. Começando até, como se diz, a linguagem, muita gente diz, linguagem escrita, linguagem falada e linguagem televisada. Ora, já começa, para mim, no modo de pensar, a televisão mostra a imagem, então não é linguagem. A linguagem falada da televisão tem um texto, antes de tudo tem um texto, ela é lida. Então não pode ser linguagem televisada, pode ser linguagem falada na televisão, linguagem falada no rádio. E esses comunicadores devem ser muito policiados por eles próprios, para não cometer enganos e equívocos, já que não se pode dizer erros. Porque ele não fala para o pequeno grupo, ele fala para a sociedade em geral, ele fala para todo o seu município, para todo o seu estado, para todo o seu país. Então, a linguagem tem que ser, podemos dizer, perfeita. Tem que respeitar todas as regras gramaticais. Já a linguagem falada, ela é diferente, porque pode ser falada num meio pequeno, numa comunidade, num grupo de trabalhadores, num grupo de esportistas, num grupo de jogadores de futebol. Cada um tem a sua linguagem própria, o seu linguajar comum. Eu me lembro de fatos da minha infância, sempre me lembro de fatos da minha infância. Então, quando eu tinha meus 11 anos, tinha um amigo que se chamava Pascoal, ele era dos Afligidos, lá perto de São Gonçalo dos Campos. E a tia dele, Dona Sabina, disse, Pascoal, vá na fonte buscar uma latra d'água. Eu disse, Pascoal, o que é que você vai buscar? Ele disse, uma latra d'água. De Pascoal não é latra d'água, é lata d'água. Você quer me ensinar? Lá nos Afligidos diz é latra d'água, eu só vou falar assim. Tá bom. Pode dizer latra d'água. Olha só, é a linguagem dele, linguagem lá da roça, latra. E nós até dizemos lata d'água. Vamos olhar esse tema. Lata de mais água, quer dizer, uma lata com água. Mas quando você diz lata d'água, dá a ideia de que a lata é feita de água. A lata é um recipiente, é um vasilhame, que é feito de frande, de zinco, de cobre e de outros metais, nunca de água. Mas é a linguagem comum. Uma linguagem comum que o povo fala, não vou dizer que eu também não falo. Mas o correto seria uma lata com água, uma lata cheia de água. Até quando nós pedimos água para beber. Me dê um copo d'água. O copo é feito de alumínio, de vidro, de cristal, de qualquer outro tipo de elemento da natureza, mas nunca de água. Mas da ideia de que é um copo d'água, que seria o copo feito de água. É como eu disse, é um assunto que pode gerar discussões. Estava pescando lá no barco, eu e mais o dono do barco, mais 2 pescadores, comigo eram 4 pescadores. E lá no momento, um dos senhores lá me ofereceu refrigerante. Disse, Aloysio, você não quer Coca-Cola não? Eu disse, não, eu não bebo refrigerante. Não faz mal não, rapaz, é de plástico. Aí foi uma grande gozação, Coca-Cola de plástico. Ele queria dizer que a embalagem da Coca-Cola era de plástico, mas saiu a ideia, Coca-Cola de plástico. Coca-Cola nunca foi de plástico. A turma fez uma gozação, porque ele chamou de Coca-Cola de plástico. Mas no barco, por exemplo, na embarcação, tem uma linguagem própria. Eu pesquei muito tempo, durante muitos anos, na Baía de Todos os Santos, ia lá para alto mar, e às vezes eu governava o barco. O termo governar o barco, ou velejar. Quando a gente está de vela, dizemos velejar. Quando de motor, dizemos governar. Esse termo eu aprendi na própria Marinha, na própria Capitania do Porto. Então é um termo, barlavento, solta-vento. Olha, eu fiz um curso de mestre-raiz na Capitania dos Portos. E lá o sargento me disse que o termo era barlavento, barlavento. Mas eu nunca vi nenhum pescador dizer barlavento. Inclusive, na aula marítima, na nossa aula, tem um restaurante que chama Barravento.
Será que eu iria dizer no bar lavento? Não. A linguagem era completamente diferente. Às vezes estava governando o barco e o mestre lá na proa, ajeitando as cordas, a âncora, e dizia: Luiz, cuidado para você não passar para barra-vento. Não vou passar para barra-vento não, porque eu estou olhando o Forte Santa Maria. Cuidado para você não cair nos baixos. Mas eu sempre dizia a ele: barra-vento. E nunca ia dizer barra-vento. Luiz, cuidado que o vento é harto. Estique mais folgue mais o contracário, estique mais o cário e estique a escota, que o vento é harto. Rapaz, já vi, o vento é harto mesmo, tem todo pelo norte. Está todo pelo norte, é vento harto. Eu sei que o vento não é harto, é alto, mas eu não iria contrariar a linguagem do barco, a linguagem dos pescadores. Ele diz que é vento harto, nunca digo. Ele estava pescando e a embarcação saía do local onde nós estávamos pescando. O barco era colocado na vazante, mas na enchente o barco mudava de posição e saía exatamente em cima do pesqueiro. O que é que os pescadores diziam? Vamos emendar a poitada, isto é, vamos tirar de um lugar e colocar em outro. Como o lugar a distância era perto, 100, 200 metros, não ligava nem o motor, nem botava a vela, ia remando. Então, o mestre estava na polpa remando, e eu estou na proa, que eu iria botar a âncora no mar ou a polpa. Ele diria: Luiz, devagar. As primeiras vezes fiquei confundido. Luiz, devagar. Diz ele devagar. Rapaz, eu estou remando devagar. É para parar. Olha a conversa. Quando se diz devagar, é para parar. Ou quando se diz, não é para remar compensadamente. O devagar deles é que significa parar. Agora, quando diz assim, levante o remo, aí sim é para parar de remar. Então, são essas linguagens que a gente não pode mudar, porque é lá daquele meio, o linguajar daquele local, você não vai mudar de jeito nenhum. Agora, a linguagem comum que respeita a gramática, às vezes você precisa se policiar. Vamos lá, se eu quero fazer uma música, e eu digo assim: aonde está o meu dinheiro, aonde está o meu cruzeiro, aonde está o meu real? Eu quero para brincar no carnaval. Fiz uma quadrinha musical. Olha, eu já cometi um erro aí, porque eu já disse aonde está o meu dinheiro. Existe a regrinha onde se coloca o onde e o aonde. No livro Descomplicando a Gramática, está no nome já dito, Descomplicando a Gramática, ele diz o seguinte: quando há movimento, da ideia de movimento, você diz aonde. Isso está lá no livro. Quando não tem movimento, quando o local dá a ideia de parado, você diz onde. Então você diz assim, aquele brinquedinho que a gente brincava quando era menino, bota o braço aqui, o outro bota lá e sentava em cima assim: onde está Maria a cadeira? Está na casa do capitão. Capitão não está em casa, joga Maria a cadeira no chão. Olha aí. Quando diz, aonde está Maria a cadeira? Mas eu disse onde está. A ideia é de movimento. Eu não diria nunca onde está. Eu diria aonde está. Ou aonde vai Maria a cadeira, onde está Maria a cadeira. Então, mas na realidade a musiquinha é onde vai Maria a cadeira. Eu cometi até um engano aqui. É onde vai Maria a cadeira. Vou para a casa do capitão. O capitão não estava em casa, joga Maria a cadeira no chão. Mas até o estava e o está. Quando eu digo aonde vai Maria a cadeira, está na casa do capitão. Não estava na casa do capitão. Está na casa do capitão. O capitão não estava em casa, joga Maria a cadeira no chão. Então, você vê como mudou a figura. Mas o termo que eu quero falar do onde e do aonde, que nós empregamos às vezes sem saber como está empregando. Eu, como disse, não sou especialista, por isso que eu quero que o assunto seja levado a discussões, porque da discussão nasce a luz. E muitas vezes outras pessoas têm outro entendimento. E pode dizer qual o entendimento, o que é o certo, o que é o correto. Bom, mas eu já vou até mais além. Vou falar na linguagem que é falada na televisão. Eles mudam, arranjam até vocábulo novo e começa a falar e todo mundo acredita e continua falando. Mas quando eu estudava na escola primária, professor Umbelino Ribeiro, isso em 1944, veja quantos anos tem. E o meu colega disse: Aloísio tinha falo. Ele deu uma regada na perna dele e disse: Aloísio tinha falado, use o participio passado.
Em outra ocasião, eu vi Edson Carreira dizer: Aloysio foi pego com meu caderno na mão. Ele disse, o termo está errado. Primeiro, não existe a expressão pego. E ele explicou. Pego é se você disser pego, para dar esse som forte, não é? Você tem que colocar o acento circunflexo. Como a palavra paroxítona, terminada em O, não tem acento. Então você tira o acento e fica pego. Então, pego. Mas como pego, é a primeira pessoa do indicativo presente vai pegar. Eu pego. E foi, é passado. O uso e o participo passado. Isso foi o que eu aprendi na escola primária em 1944. Ele foi pegado em flagrante. Olha, hoje, nos dias atuais, a gente só vê a rádio e a televisão dizer pego. E até o pego, mas é regionalismo. O E é que é do sul. Olha só, no sul, ele não diz esmeralda. Ele diz esmeralda, letra E, A, B, C, D, E. Efetivo, Helenilza, LG, não diz E. Então, não é regionalismo, pode ser até visto de linguagem. Outra coisa qualquer, menos o regionalismo. Aí é um termo utilizado, para mim, no meu modo de pensar, eles inventaram o termo pego. Bom, mas isso eu aprendi lá em 1944. Mas no século XXI, foi publicado um livro na Brasil Cultural, Abril Cultural, e que o escritor dá a mesma explicação que meu professor Umbilino Ribeiro deu lá em 1944. Portanto, eu acho que o termo aí é realmente incorreto, para não dizer errado, eu digo que é incorreto ou engano. Mas todo mundo só diz pego. Talvez é porque acha que a palavra pegado seja um termo pesado. Mas gramaticamente o termo seria pegado. Isso que eu estou dizendo, aprendi em 1944, mas foi ratificado no livro Descomplicando a Gramática. Mas agora existem palavras na nossa língua que a grafia é quase igual, mas a pronúncia parece ser igual, mas tem significado diferente. Por exemplo, você diz, Luiz está noivo, mas não quer casar. Luiz tem dinheiro mais do que eu. Olha só. Primeiro, a primeira palavra mas é M-A-S. M-A-S. Deu ideia de oposição. Ele está noivo, mas não quer casar. O mais, contudo, não quer casar, porém não quer casar, a gente pode substituir. Mas se eu digo, Luiz tem mais dinheiro do que eu, deu ideia de numeração numérico. Então, a palavra é M-A-I-S. Mas isso é só para esclarecer que a pronúncia parece igual, mas podem usar os dois termos com um só significado. As pessoas podem confundir e colocar o mas como se fosse o mais e vice-versa. Mas são termos que aparecem comumente na nossa língua, no nosso dia a dia. Ora, vamos fazer alguns pedidos. Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Deus que te abençoe. Deus o abençoe. Deus abençoe-te. Olha, não se pode usar Deus como linguagem, porque Ele é infinito, Ele é onipotente, Ele é onisciente, então Ele é singular. Ele não pode ser comparado com nada. Mas Ele também não é palavra atrativa. Ele não é palavra atrativa. Então, o correto, olha só, no meu modo de pensar, o correto gramaticamente seria Deus abençoe-te. Mas o padre não fala assim, o bispo não fala assim, o cardeal não fala e também nem o papa. Todo mundo diz Deus te abençoe, é mais fácil. Mas quando eu digo Deus lhe abençoe,
eu não estou me dirigindo a uma pessoa, eu estou me dirigindo a terceira pessoa. Abençoe meu pai, Deus te abençoe. Nosso filho vai viajar, Deus lhe abençoe. Nosso filho vai casar, Deus o abençoe. Que Deus que te abençoe. Aí sim que você usou a linguagem correta. Deus que te abençoe. Porque você usou o pronome no lugar certo. O que foi que atraiu a palavra atrativa? O pronome que. Deus que te abençoe. Então, parece esse fato que a gente fala nessa linguagem, na linguagem popular, e até as pessoas de mais conhecimento falam também, às vezes cometem, não vou dizer erros, enganos, equívocos, mas isso é na linguagem falada, na linguagem do dia a dia. Já, falar um pouco sobre a linguagem escrita, só um pouquinho. A linguagem escrita não pode cometer erros, nem equívoco e nem engano. Por quê? Como dissemos, no livro, centenas, milhares de pessoas vão ler o livro. Então, tem que estar corretamente, respeitando todos os limites gramaticais, todo um sistema da gramática, da ortografia, enfim, tem que ser correta. E mesmo porque, por um erro na escrita, um advogado pode colocar uma pessoa na cadeia na hora que ele está defendendo, ou vice-versa, por um erro de escrita na sua peça defensiva ou acusatória. Então é preciso que a linguagem escrita seja correta, o mais possível. Ela deve ser policiada corretamente. Olha, eu sou contabilista. E os contabilistas fazem defesa de auto de infração. Isto porque não é um assunto dele, não é a área dele, a defesa deve ser feita por advogado. Mas os empresários acham que deve fazer a defesa administrativamente são os contabilistas. E por sua vez, se eles não o fizerem, outros o farão. E aí perde-se o cliente. Então, os contabilistas fazem defesa de auto-infração administrativamente. E vou citar um caso. O fiscal lavrou uma auto-infração contra a empresa e esse auto-infração não é julgado pelo simples fato do fiscal ter lavrado. Ele vai ser submetido a conselho fiscal. O conselho fiscal dá 30 dias para a empresa se defender. A empresa defende-se e volta para o conselho fiscal. E o conselho fiscal novamente manda para o fiscal fazer dar o seu parecer. O fiscal então dá seu parecer. Mas esse parecer ainda falta que a empresa dê também o seu parecer, como se fosse uma réplica e uma tréplica. Pois é, vamos ao caso. E o fiscal escreveu lá o nome da empresa errada, o número do CGC errado, e o número da empresa incompleto e o endereço também incompleto. Na hora de fazer a peça defensiva, eu coloquei lá que eu estava pedindo cancelamento, eu estava pedindo indeferimento do auto por erro formal, erro formal e legal. O processo voltou para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal mandou para o fiscal novamente para ele dar um novo parecer. E o fiscal, ao dar o seu parecer, várias vezes, quando se referia à empresa, ele escreveu a palavra autuada. Autuada. Bom, 3 ou 4 vezes que ele repetiu o termo. E quando eu fiz a minha manifestação, é o termo esse, a empresa fez a sua manifestação, eu disse lá, pode ser a autuada do agente fiscal, não a minha. Toda vez que eu ia no texto e que ele se referia à empresa e falava de autuada, eu falava isso. Conclusão, o processo foi para o Conselho Fiscal. E o Conselho Fiscal cancelou o auto por erro formal, legal e de linguagem. Só porque o fiscal escreveu a palavra errada, autuada. Então você vê que a linguagem escrita tem que estar correta. Vou dar outro exemplo. O ato constitutivo do contrato da empresa, das sociedades,
é o contrato social. O contrato social é redigido pelo advogado ou pelo contabilista. Hoje não é mais redigido por nenhum desses profissionais. Já está no sistema da junta comercial. Quando o contabilista pede a viabilidade, ele quer saber se pode usar aqueles termos, o sistema ali mostra o requerimento eletrônico e ele só vai mudar os termos que ele precisa, como por exemplo, nome dos sócios, qualificação dos sócios, o local, porque ele vai copiar o local, o valor do capital social, o ramo de atividade. Esses dados são elementos principais que ele tem que colocar, o da empresa que ele está criando. Mas tem lá uma cláusula que diz o seguinte: os sócios retirarão mensalmente importância que entre si acertarem, respeitando, todavia, os limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda e da Previdência Social. Está lá. Se eu disse que Luiz e Aloísio fizeram uma sociedade, então eu coloquei lá, na hora de copiar a cláusula, eu copio como está lá. Os sócios retirarão. Só que eu vou constituir uma sociedade e vou dizer que Luciana e Araci formam sociedade. Na hora de colocar a cláusula, eu não vou copiar como está lá. Eu não vou dizer os sócios retirarão. Eu vou dizer as sócias retirarão. Mas muitas vezes acontece isso. As pessoas expressam e colocam lá, em vez de colocar a concordância correta, coloca os sócios, porque ele copiou sem olhar, copiou o que estava lá. O que acontece? Cai em diligência e a junta não aprova o contrato social por erro de linguagem. Observe, por erro de linguagem. Então, o que eu digo? Na linguagem escrita, há coisas que pode ser, por exemplo, na poesia ou na música. Na música aparecem erros gramaticais, mas é na música. Vou só citar um. Gemelão gravou a música, não estou lembrado quem é o autor, mas Gemelão gravou. A música diz o seguinte: ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora. Olha, ela disse-me assim. Gramaticamente está errado. O pronome atrás do pronome. Então, ela me disse assim, seria o correto. Atração pronominal. Mas, talvez por causa do ritmo ou da rima, ficou mais bonito. Ela disse-me assim. Mas, eu estive, outro exemplo, inclusive comigo. Eu estive em Brasília e resolvi fazer uma crônica da minha estadia em Brasília. Fui lá no Conselho Federal de Contabilidade. Mas eu fiz a minha crônica, na realidade eu escrevi até um livro. Está imprimido, está impresso, encadernado, em espiral. É só para mim mesmo, não fiz nada, não vai publicar nem nada. Só que várias vezes eu disse, eu lhe disse. E a pessoa que digitou, com 2 cursos superior, botou, eu disse-lhe. Eu apenas peguei uma caneta dessa aqui, corrijo, um corretor, e escrevi, passei em amarelo, para dizer que aquilo estava errado. Mas tanto esse eu disse-lhe, como houve outros erros em linguagem escrita, uma crônica, o que não pode ocorrer. E a pessoa que digitou tinha 2 cursos superior, não vou dizer o nome de modo nenhum, mas tinha 2 cursos superior, e escreveu assim. Então ocorre isso. Então, a linguagem falada pode ser a linguagem do meio ambiente, a linguagem do matuto, a linguagem do roceiro, a linguagem do pintor de construção, do pedreiro, porque eles não conhecem e não conhecem as regras gramaticais e pouco importa se ele conhece, ele quer falar aquilo que ele vê na hora. Eu, por exemplo, conheci um menino, Pascoal, meu amigo, aquele que já falei no início, ele uma vez ditou para mim o ABC da Rapaziada Moderna, que eu já modifiquei o nome, botei a ABC da Rapaziada, ABC do Matuto. Não botei como eu como autor. Até onde eu pude copiar dele, me lembrei, eu coloquei que era de autor desconhecido. Mas ele assim, as 3 primeiras estrofes. A Rapaziada Moderna tenha bom procedimento para ver se os pais da moça falham algum casamento.
Eu fiquei satisfeito para cumprir seus intentos. B. Bem que eu quero me casar, porém meu pai não me deixa. Eu mesmo que não quero que ele me tenha queixa. Quando disso me lembro, meu coração se fecha. Olha o C. C. Só casando brevemente para ver se tiro lucro, que um rapaz de 20 anos já parece ser maluco. Se não casar desta idade, eu fico doido ou caduco. Você veja aí, erro C. E ele disse só é S, ó. E apareceu também, quando disse me lembro. Então, veja aí, mas é linguagem lá da roça. Ele mesmo disse, eu sou dos afligidos, é lá que fala essa linguagem. Eu vou dizer que está errado, que é equívoco, me engano, não, essa é a linguagem do roceiro, a linguagem do maturo. Então, por isso a gente precisa fazer essa diferença. Por isso que eu, antes de falar, disse que é um assunto que requer, inclusive, discussões, que requer polêmica. E estamos abertos a discussões. Eu preciso saber o que eu falei está correto ou se eu falei alguma bobagem. Por isso, eu peço, se falei nada incorreto, peço desculpa, porque eu estou com a mão aberta para a palmatória. Me lembro até coisa do carnaval. Carnaval do passado tinha um grupo de agremiação que chamava Batucada. E tinha um batuqueiro que chamava Paulo Reis. Ele andava com a palmatória pendurada no pescoço para dar bolos simbólicos nos seus adversários. E uma vez ele viu perder em plena Praça da Sé para um outro batuqueiro chamado Polidoro. Pois é, por isso que eu disse, o Paulo Reis usava uma palmatória para dar bolo e eu uso a mão para tomar bolo. Se estiver errado, a mão está estendida. Podem dar bolo que eu aceito. Agora, tem que me convencer. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus seguidores. E na próxima vez teremos mais assuntos como esse a discutir.